Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, esteja conosco, que Deus te abençoe. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 27. A Deus seja dada a glória por século dos séculos. Parabéns, aniversariantes, que Jesus te dê muitos anos de vida, que a gente possa no próximo ano estar comemorando de novo. E no final estaremos orando por você e aposte-se da bênção de Deus, das palavras de Deus, que te traga conforto. Iremos ler um texto onde uma pessoa anuncia a Jesus que sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com ele. Então é o texto que nós vamos ler isso aqui. Eu vou ler o texto todo. Hoje eu vou ter que ler o texto todo, que está afônica, né? Os outros perguntam assim: o que é aquela lá que lê lá para você lá? Os outros perguntam direto. É a minha enteada, Fernanda. Hoje ela está meio dodói. Então o texto diz o seguinte: Mateus 12, 16 a 50. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. E estendendo a mão para os discípulos que estavam ali próximos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está lá em Mateus 12, 46 a 50, ali na versão NVI. Jesus disse que quem faz a vontade do Pai dos céus segue os seus mandamentos, né? E são sua mãe e seus irmãos, ou sua família. Então, se fazemos a vontade de Deus, Pai, seguindo os seus mandamentos, nós somos irmãos, né? Somos a família de Jesus, somos a mãe e seus irmãos, o pai e todo mundo. Perguntamos: qual ajuda que precisamos para seguir os mandamentos de Deus? Precisamos de ajuda para seguir os mandamentos de Deus? É fácil? É simples? E em que consistem os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos que nós temos que seguir? Se vamos falar detalhe por detalhe, que tem a lei e tudo, nós vamos ficar o quê? A noite inteira, o mês inteiro. Vamos fazer o básico, que é o mandamento de Deus. O tema é os membros da família de Jesus Cristo. Repetindo, os membros da família de Jesus Cristo. Vou ler no texto, que a gente já li eu vou ler em pedaço e comentando. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. A palavra irmão pode ser irmão de sangue, parentesco ou irmão em Cristo. Essa palavra irmão na Bíblia, ela tem vários significados. Não vamos esquecer que isso aqui é o Novo Testamento. O Novo Testamento é escrito em grego, não é? Ele é escrito em grego. Então essa palavra irmão não é bem propriamente os irmãos carnais de Jesus Cristo. Então não é especificamente que seja, pode ser. Como o estudo nosso não é sobre os irmãos de Jesus, que seria outro estudo, acontece que Maria e seus irmãos queriam falar com Jesus, mas não conseguiram chegar até onde Jesus estava, havia muita gente. Então mandam avisar Jesus do seu desejo. Queremos falar com Jesus, tem como chegar aí. Era muita gente que estava lá. Alguém chega a Jesus e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Alguém deu recado: a sua mãe e seus irmãos querem falar com você, ou a sua família quer falar com você. Foi o recado que a pessoa deu. E Jesus responde assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele.
Dá a impressão assim que foi meio desaforado, né? Fez pouco caso, mas a gente vai ver que não. Quem é minha família? Perguntou Jesus. Quem faz parte da minha família? E estendendo a mão para os seus discípulos, Jesus estende a mão, está vendo esses aí? Né? Disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Ele não disse a minha mãe e meus irmãos lá, ele disse, esses aqui são minha mãe e meus irmãos. Dá a impressão que Jesus desprezou a mãe deles e os irmãos. Se a gente ler rápido e não estudar, a gente vai ter essa impressão. Depois Jesus segue, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem obedece os mandamentos de Deus faz parte da família de Jesus Cristo. É seu irmão, sua irmã e sua mãe. Então, o que condiciona a ser da família de Cristo, o pai, a mãe, os irmãos, os familiares, é fazer a vontade de Deus. Vamos entender isso aqui. Pela narrativa, podemos pensar que Jesus não estava nem aí para a sua família, mas não é verdade. Não dá a impressão que ele estava preocupado com os discípulos, valorizou os discípulos e desprezou a família, mas não é verdade. Jesus criticou os escribas e fariseus por invalidarem o mandamento de Deus de honrar o pai e a mãe pelas suas tradições. Isso está lá em Mateus 15, 3-6. Lembra disso? Eles davam ofertas para a igreja, faziam serviço, achavam que para os pais não precisavam, que já fez para a igreja. E Jesus falou, não, esse mandamento de honrar pai e mãe não acabou, você pode fazer outra coisa, mas isso aí não é nulo. Então Jesus não quis desprezar sua mãe. Jesus estava na cruz, né? Quando Jesus estava na cruz, disse para João, seu discípulo, que Maria era sua mãe, está lembrado? João, essa aí é sua mãe, Maria. E dirigiu a Maria e disse que João era o seu filho. Isso lá está em João 19, 25-27. O que Jesus fez em hora que estava sendo crucificado? Nada, preocupou com a sua mãe. Ele transferiu essa função de filho, de cuidado. Provavelmente José estivesse morto. Interessante que justamente isso aqui que eu estou preparando foi uma interrogação que a pessoa fez para mim pelo telefone. Falou assim, José, o que foi feito de José na Bíblia? Provavelmente morreu. A Bíblia não narra que ele morreu, mas a gente vai ver que na narrativa, além do nascimento de Jesus, a gente não vê falar dele. Então a gente dá a impressão que sim, porque ele transfere esse cuidado que ele teria aqui na terra, Jesus, para o discípulo João cuidar da mãe dele. Então ele tinha uma preocupação com a mãe. Então vai assim, Jesus não ligava para a mãe dele, ligava para o discípulo. Não, não é isso. Acontece que Jesus foi interrompido de sua missão. A mãe de Jesus e seus irmãos queriam falar com Jesus. Bom, isso é muito importante. Queria falar com Jesus, tinha algum motivo. Não ia sair de casa, ir lá para falar que queria falar com ele, ia pedir alguém para avisar. Jesus iria dar atenção a eles, pois vimos anteriormente que Jesus valorizava a família. No momento ali não, naquele exato momento não, mas Jesus provavelmente deve ter escutado ele, que ele era um bom filho. Mas tinha um porém, Jesus estava fazendo a vontade do Pai Celeste, ele estava pregando para as pessoas, aquilo era importante também, e todos que criam nele faziam parte da sua família. Então haviam parentes que estavam dentro da casa, seus discípulos. Não é isso que ele falou? Esse sobre o parente? E havia parentes que estavam fora da casa, sua mãe e seus irmãos. Então havia dois parentescos ali, que estavam fora, que era parente de sangue, e os que estavam ali, que eram os discípulos. Ambos eram importantes. A Bíblia não diz ter Jesus deixado de receber sua mãe. Naquela hora ele estava falando das coisas de Deus, tipo assim, espera um pouco aqui, porque esses aqui também são meus parentes, porque faz a vontade de Deus, eu vou escutar vocês. É como você às vezes, um filho seu puxa na sua roupa assim, você está conversando com alguém, e você fala aí, meu filho, eu estou conversando uma coisa, que não é que você não vai dar atenção para o seu filho, naquele momento você está conversando com alguém, você acabou de conversar, o que é, meu filho? Você quer? Ah, mãe, eu quero água, vou lá pegar. Não é que a mãe nunca vai dar atenção para o filho. Aquele momento era aquilo, um período pequeno. Vocês estão compreendendo a narrativa que é, para não falar que Jesus foi mal criado com a sua mãe? A resposta de Jesus foi o seguinte:
vocês que creem em mim são também minha família. Jesus quis dizer, ó, aqueles que estão lá fora querem falar comigo, eu vou falar com eles, são minha família. Vocês também são. É dar importância às pessoas. Valorizar as pessoas, isso é muito importante. Não é? Autoestima. Ó, eu estou aqui, ó, saí lá de casa, deixei o céu, me tornei homem para os discípulos. Para nós que somos, então nós somos família de Cristo. Relacionamento espiritual. Diz assim Mateus 12:50. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, este é minha mãe. Não é que ele falou? Quem faz a vontade do Pai Celeste. Está em Mateus 12:50. Fazer a vontade de Deus Pai que está nos céus não é simplesmente cumprir um punhado de regras e mandamentos. Isso não só não nos torna parentes de Jesus, tem que haver um vínculo maior. Olha, eu vou falar assim, a partir de hoje eu vou ser discípulo de Jesus. Eu não conheço Jesus, eu não tenho nada de experiência, eu simplesmente vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar dos amantes. Não, isso é importante, seguir os mandamentos, mas isso só não basta. Isso é um punhado de regra. A gente vai entender isso. Em 2 Coríntios 5,16, põe aí para mim, diz o seguinte, aí, portanto, não invalidamos mais, não mais avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Não vamos avaliar as pessoas pelo tipo, ele faz, ele não faz, ele é bom, ele é bonito, ele é feio, não. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Como nós analisamos Jesus Cristo de um modo humano antigamente? Quando você via um religioso, o que você pensava? Ele não fuma, ele não bebe, ele não faz farra, ele é fiel à esposa, ele trabalha. Não é assim? Isso é humano que você vê. Mas agora nós conhecemos Jesus de um modo bem diferente, além do que se vê. E como é isso? Antes conhecíamos a Jesus de uma maneira humana, um punhado de regras a seguir. Agora o conhecimento agora o conhecemos de um modo diferente. Conhecemos a Jesus pelo sagrado, pelo espiritual e não humano. Aí entra o espiritual. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em quê? Em espírito e em verdade. É uma coisa mais espiritual, é mais além. Não é um conjunto de regras. Esta parte espiritual é o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo garantindo sermos filhos de Deus. O Espírito Santo nos garantindo fazermos parte da família de Deus. A família de Jesus Cristo. Do parentesco de Jesus Cristo. Porque o que nos torna filhos de Deus e parentes de Jesus é crermos mesmo em Jesus. Então, quando cremos em Jesus, é que fazemos a parte de sermos realmente pela ação do Espírito Santo. Ele é o selo. Lá em Romanos, vai dizer o que? Se não temos Espírito Santo, não somos filhos de Deus, não fazemos parte da família. Então, essa parte espiritual. No Evangelho de João 3, ele vai dizer o seguinte, 1 João 3, 24. Aí você pôs? Tá rápido. Quem guarda os meus mandamentos, diz assim a Bíblia, quem guarda os meus mandamentos permanece em mim. A gente já falou isso, né? E Deus permanece nele. Então Jesus falando. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Olha esse versículo, perfeito. Perfeito. Esse versículo, 1 João 3, 24, fala tudo. O que ele diz? Se obedecemos os ensinos de Deus, estamos ligados em Deus. Não é isso?
E o Espírito Santo, o lado espiritual de tudo isso, é quem nos mostra estarmos ligados em Deus. Ele é que nos dá essa convicção, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem nos convence de que pertencemos à família de Jesus Cristo. Então, nisso conhecemos de que permanecemos nele. Nós conhecemos, ficamos sabendo que permanecemos em Deus, está falando aqui, pelo Espírito Santo, ele que nos dá essa convicção, ó, eu sou filho de Deus, eu participo da família de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Então lê lá 1 João 3,24, ele vai dizer, eu li na versão NAA que é mais fácil, a ACF fica meio complicado. Estou sendo entendido? Então essa parte de conhecermos a Deus, de fazer a vontade de Deus, ela é espiritual, a ação do Espírito Santo, não é simplesmente humano. Fazendo a vontade de Deus. Como é fazer a vontade de Deus? O que Deus quer que faça? Até agora a gente falou como, né? Fazer a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Então aqui diz assim, em Marcos 12, 29 e 31 diz o seguinte: e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, o primeiro, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus tem que ser o único Senhor. Se você pôs seu filho, sua mulher, sua profissão, você já não está obedecendo o primeiro de todos os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse, esses dois. É o principal. Ah, então o que é o mandamento de Deus? O que Deus mandou fazer? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Resumido. Fazer a vontade de Deus, Pai, é seguir os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse é o mandamento. Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse. Está lá em 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Tradução antiga é complicado. Vamos de novo. E o seu mandamento é este, o próprio Jesus falando, seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Isso é o evangelista João falando. Então, mandamento, primeiro, creiamos em Jesus Cristo e amemos uns aos outros. Então, 2 mandamentos que ele deu aí: creia em Jesus Cristo e ama o seu irmão. O outro que a gente viu, o que é? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí vem o evangelista João, diz em 1 João 3:23, creia em Jesus Cristo e ama o teu próximo. Está vendo que o teu próximo, amar o próximo, está tudo ligado? Para fazermos parte da família de Deus, Jesus deixou bem claro: siga os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é crer em Jesus Cristo e amar o próximo. Então, o que você está esperando para fazer parte da família de Deus, da família de Jesus Cristo? Creia em Jesus. Pede o Espírito Santo para te mostrar. Quem não tem o Espírito Santo, peça, a Bíblia diz. Não vou falar que creia, não é uma coisa simples, precisa de algo sobrenatural. Crer não é fácil. Então, que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que veio ao céu, se fez homem, morreu numa cruz para te salvar e te ama. E nós estaremos crendo em Jesus Cristo e ao mesmo tempo estaremos fazendo o quê? Parte da família de Cristo. Conclusão, vamos concluir aqui. Para fazer parte da família de Jesus, é necessário seguir os mandamentos de Deus com a ajuda do Espírito Santo. O mandamento de Deus é: ama a Deus de sobre todas as coisas. Vamos lá, vou repetir. O mandamento de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas. Creia no seu Filho Jesus Cristo e ame o seu próximo. Essas 3 coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, crer em Jesus Cristo e amar o próximo. Então, esse é o mandamento.
Com a ajuda do Espírito Santo, é lógico. Fazemos a pergunta o seguinte: eu faço parte da família de Jesus Cristo? Será que eu faço parte da família de Jesus Cristo? Eu estou cheio do Espírito Santo, amando a Deus acima de tudo, crendo em Jesus e amando o meu próximo? Respondamos a nós mesmos. Amém? Vamos falar a oração repetida. Todos falando. Não precisa gritar não, viu, Fernando? Não precisa falar mais alto que os outros, não. Tá bom. Pai amado, me faça ser da família de Jesus. Me faça ser da família de Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Amando a Ti em primeiro lugar. Amando a Ti em primeiro lugar. Crendo no Teu Filho Jesus. Crendo no Teu Filho Jesus. E amando o meu próximo. E amando o próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz assim lá em 1 João 3:22. E qualquer coisa que pedirmos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Repetindo, qualquer coisa que pedimos, qualquer coisa que estiver dentro da vontade dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, que é agradável a você. Se fizermos a vontade de Deus, se o que fizermos lhe agrada, então faremos parte da família de Jesus Cristo. E tudo que pedimos segundo a sua vontade, receberemos. O que você está precisando, Deus Pai, na pessoa de Jesus Cristo, responderá às suas orações. Quero orar por você. Que você crê em Jesus Cristo, que você crê em Deus, que você esforce para fazer a vontade de Deus, buscando da presença dEle. Lendo a Bíblia, orando, cantando, enchendo-se do Espírito. E aquilo que você precisar, Ele irá responder. Porque Deus é um bom Pai. Ele não dá uma pedra no lugar de pão, nem uma cobra no lugar de peixe, porque Ele nos ama. Então, tudo aquilo que pedimos, crendo e fazendo a vontade de Deus, receberemos. E Deus irá fazer um milagre na sua vida, trazendo consolo, trazendo libertação, cura, seja qual for a área. Porque Deus é um Deus bom. E nós fazemos parte da sua família. Somos famílias de Deus. Olha, família de Jesus Cristo. Co-irmão de Jesus, co-herdeiro. Olha que coisa maravilhosa. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença essa vida agora, Senhor, que está orando. Agora. Põe na tua presença, Senhor, aquilo que ela está precisando. Ou seja, qual área, Senhor? Que seja na área da saúde, Pai. Ou Senhor, alguém, o Senhor que está desenganado, alguém que está começando um tratamento agora, ou Senhor, aquele, o Senhor que perder alguém querido, que o Senhor precisa de consolo, ou Senhor, aquele que precisa de um milagre, que esse milagre irá acontecer, crendo em Ti, Jesus, porque somos Tua família. Pela Tua presença, Senhor, as famílias, os filhos que têm dado trabalho, Senhor, às vezes com vícios, oh meu Deus, desajuste, casamentos ajustados, filhos, Senhor, velhos abandonados, tenha misericórdia, Senhor, dos velhos. O Senhor tem na Tua presença todos que precisam de um milagre. Todas as crianças, Senhor, que precisam de bons cuidados dos pais. Ou, Senhor, na área financeira, Jesus, alguém que tem que pagar a conta, precisa de um emprego, alguma coisa. Ou, Senhor, de um milagre, o Senhor que está vendendo, comprando ou consertando alguma coisa. Põe na Tua presença, Senhor, a vida de cada um. Aqueles que estão prestando concurso, Senhor, aqueles que estão lutando, Senhor, pela sua vida. Senhor, quantos pedidos, Senhor, nós deixamos de fazer aqui, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que essa pessoa ponha na Tua presença, Senhor, o seu pedido, crendo, Senhor, e tendo, Senhor, o sentimento, Senhor, que o Senhor a ama, Pai, e que ela faz parte da família de Deus, e que o Senhor, como um bom Pai, o Senhor vai cuidar e responder suas orações, Senhor, porque nós somos a Tua família. É tudo que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e até a próxima, em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus te ama, Deus te ama, e você faz parte da família de Deus, parte da família amada de Deus, e você é uma pessoa amada, não se esqueça disso. E até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te abençoe.